Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é quarta-feira, e se é quarta-feira, é dia de Conversa de Cerca Podcast aqui no nosso Notícias Agrícolas. E a gente, hoje pode até parecer um tema, né, um pouco mais difícil de lidar e talvez menos leve do que costumam ser aqui algumas outras pautas que a gente trata no Conversa de Cerca, mas com a minha convidada de hoje vai ficar mais leve porque ela tem uma didática invejável, senhoras e senhores. A pessoa que a gente trouxe para te falar sobre. Eu vou começar com uma colocação recente dela nas redes sociais, onde ela traz esse conteúdo educativo muito forte sempre. Ela é uma entusiasta da comunicação educativa. Foi a primeira participante deste podcast, primeiro episódio número 1, teve a mesma convidada. E hoje a gente vai falar, então, sobre reforma agrária e sobre invasão de terras. E eu já te garanto que invasão de terra não é reforma agrária. Eu imagino que você aí no seu dia a dia esteja se preocupando com isso, porque as manchetes estão sinalizando e estão mostrando que nós estamos no abril vermelho, ou seja, aquele mês em que as invasões de terras por parte de manifestantes ali, de membros do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, começa a se intensificar. De acordo com a Folha de São Paulo, o movimento está ali esperando uma resposta, um posicionamento do governo federal para definir qual será a intensidade do Abril Vermelho. Mas a gente precisa, mais do que se proteger, obviamente, juridicamente, se proteger, entender a lei, a gente precisa entender os conceitos, saber o que é o que não é crime, saber qual é a responsabilidade da União perante o que está acontecendo, saber o que dizem as leis e lembrar que o direito à propriedade privada é um direito constitucional. Mas melhor do que eu, quem vai falar sobre isso, é a doutora Tiziane Figueiredo, que é advogada especialista em agronegócio e sócia da Souto Correia Advogados e uma grande amiga que o agronegócio me deu, ainda bem. Tiziane, minha amiga, seja bem-vinda ao Conversa de Cerca mais uma vez, alguns episódios depois. É sempre um prazer ter você com a gente. Uma honra estar aqui com você, ter abrido, né, vamos colocar assim, essa porteira aí para a gente conversar. Sim. E eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito, 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 muito legal, muito importante. E, mais uma vez, é uma honra estar aqui com você. A honra é toda minha, Tis, porque é sempre bom a gente trazer pessoas que têm didática. E me chamou muito a atenção essa sua postagem nas suas redes sociais, embora seja uma marca, né, do seu conteúdo, este conteúdo educativo, você inclusive trabalha também com isso, você é palestrante, você é mentora, então a educação está muito no seu dia a dia, mas você trouxe um post nas suas redes sociais muito explicativo e muito simples, né, que começa justamente com isso. Invasão de terras não é reforma agrária. Por que a gente pode afirmar e reafirmar e precisa falar sobre isso agora, Tice? O que acontece, né? Eu acho interessante a gente partir dessa premissa, e por que eu quis colocar essa premissa na postagem, porque muita gente, principalmente quem não está no meio rural, quem não entende como funciona o direito agrário, acredita que essas invasões, elas são um princípio ou fazem parte de um fluxo para a reforma agrária. E isso não é uma verdade. É importante entendermos que a reforma agrária ela foi prevista no Estatuto da Terra lá em 64. E ela nada mais é do que é um conjunto de medidas que visam promover a melhor distribuição de terras mediante modificações no regime da sua posse, né, e o uso, a fim de atender os princípios da justiça social e o aumento da produtividade, né? Mas vejam só, década de 60. E o que a gente tinha na década de 60? Nós tivemos transformações contundentes no país devido ao processo de mecanização na agricultura e pecuária brasileira. Também a gente teve um aumento do consumo de sementes selecionadas, ração e medicamentos veterinários. No entanto, o Brasil da década de 60, né, naquele Brasil, a agricultura era de subsistência, né? Ela ainda era muito rudimentar. E a soja, que é uma das nossas principais commodities, não tinha a relevância expressiva que tem hoje, nem no mercado doméstico, muito menos no mercado internacional.
Só a nível de exemplo, vamos, né, fixar o momento, aí a década de 60, nós temos estudos que mostram que naquela época, menos de 2% das propriedades rurais contavam, por exemplo, com máquinas agrícolas. Então, por isso, essa figura de latifúndio improdutivo, que é o que está impregnado no imaginário, no vocabulário das pessoas, ela poderia, naquela época, quando surgiu esse conceito, ser algo muito presente no meio rural de fato, né? Só que aí, vamos avançando, o que aconteceu, né? Voltando a falar da reforma agrária, ela foi incorporada na nossa Constituição Federal de 88. E o que diz o artigo, né, 184? Ele vai no mesmo sentido do Estatuto da Terra. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel que não esteja cumprindo a função social, mediante prévia e justa indenização. Então, vejam só quantos conceitos a gente já traz aqui, né? É a União que vai fazer isso, previamente vai haver uma indenização, que deve ser justa, né? E o imóvel, esse imóvel que vai servir para essa finalidade da reforma agrária, ele precisa, né, estar desenquadrado da sua função social. Então, assim, quando a gente pensa, vamos dar um salto muito grande agora para 2023. Quando a gente pensa nos dias atuais, basicamente toda a fazenda que segue o ISG, via de regra, ela está cumprindo a sua função social. Ou seja, né, uma propriedade que ela favorece o bem-estar dos funcionários, ela tem níveis satisfatórios de produtividade, ela assegura a conservação dos recursos naturais, ou seja, uma propriedade produtiva e lucrativa, ela segue a sua função social. E ela está empregando pessoas, ela está gerando prosperidade e dignidade, ela está cumprindo seu papel social. E geralmente, né, Tícia, a gente sabe que a extensão dos impactos de uma propriedade rural, ela vai muito além das porteiras, ela extrapola as porteiras muitas vezes da propriedade. Comunidades se formam em torno de propriedades rurais, né? Eu gosto de falar que é um pouco semelhante ao que acontece quando a gente tem, até no meio urbano, o que a gente faz? A gente traz incentivos, a gente dá incentivos, inclusive fiscais, para determinadas empresas se alocarem em determinadas cidades ou até bairros, né? Quando você pensa, por exemplo, aqui em São Paulo, que é uma cidade muito grande. Para quê? Para que gere toda uma economia ao redor. A fazenda é uma empresa a céu aberto. Então acontece a mesma coisa. Um pouco diferente, talvez, do urbano, não tenha tantos incentivos fiscais, mas gera toda uma economia, né, ao redor, direta e indireta. O agronegócio emprega muito, nós temos dados, nós temos estatísticas. Então, o impacto social positivo daquela fazenda é muito grande. O oposto também é verdadeiro. Tíci, como é que a gente não evoluiu, antes da gente entender os demais conceitos que precisam estar nessa conversa, como é que, aonde você acha que essa discussão se perdeu? Ela se perdeu porque ela deixou de ser prática, a reforma agrária virou um instrumento, né, político, se instrumentalizou a reforma agrária nessas últimas décadas, porque a gente está falando de década de 60, né? E a gente está em outro contexto histórico, social, econômico, tecnológico, enfim, o Brasil está inserido num outro quadro, a ordem brasileira mudou, né? As coisas mudaram. Quando é que a gente se perdeu nessa discussão e quando é que isso se tornou total e completamente ideológico, político e deixou de ser prático e a reforma agrária acabou assumindo essa instrumentalização? Eu acredito, Carla, que eu estudo bastante o tema, porque muito mais do que a parte do direito, eu gosto muito de entender a história, né? E assim, quando você pega vamos pensar lá na década de 60 que não tinha tudo que a gente tem hoje, não tinha essa tecnologia, inclusive da informação e da comunicação, certo? Então, quando a gente pensa nesse mecanismo inclusive de invasão e ocupação de áreas, era uma forma que, quero acreditar eu, naquele momento,
com uma escassez de informação e de recursos, de chamar a atenção do Estado para aquela fazenda que estava ali abandonada, né, que de fato era improdutiva. E era uma forma de comunicação, era uma forma daqueles pequenos produtores chamarem a atenção do Estado para que aí sim o Estado fosse trabalhar a sua política pública. Vamos colocar isso como eu acredito que que esse era o intuito, que essa era a forma de comunicação. E fazia um certo sentido. Quando a gente vai avançando, e assim, quando o Brasil deixou de ser um país agrário de subsistência e passou a ser esse país do agronegócio, nós tivemos esse advento da mecanização, toda essa tecnologia. Eu acredito que o que se perdeu foi termos uma política pública pautada muito no centro de uma propriedade improdutiva, né? Dentro de um país que passou a ser referência mundial de produtividade, enfim, apesar da gente ter várias críticas infundadas, mas o racional uso dos recursos naturais. Então, o descompasso, e isso acontece no direito muitas e muitas vezes, é o descompasso do direito não acompanhar a evolução da sociedade. E várias leis a gente tem que não fazem mais sentido, vamos colocar assim, né? Então, eu acredito que aquele Brasil da década de 60, no qual aquelas regras eram verdades absolutas, não necessariamente é mais esse Brasil. E isso, o Brasil de hoje. E isso gera um conflito, muito também porque talvez quem demanda essas políticas públicas não entende isso, né? Eu gosto de brincar porque às vezes o pessoal aqui da cidade, né, de São Paulo, vê, nossa, fazenda enorme, a olho nu. A olho nu, eu não sei nem se você consegue ver 10 hectares, né? O final de 10 hectares. E a gente já acha grande, né? Imagina uma fazenda de 1.000, 2.000 hectares, altamente tecnológica, altamente produtiva e certificada, né? Então, o direito não pode dar conta ao olho nu, entende? Sim, e agora a gente consegue reverter isso? A gente consegue voltar a trazer luz e lógica às discussões, ou elas continuarão sendo tratadas com muita passionalidade? Porque quando a gente olha para todos esses conceitos e busca entender, Tício, o que eu queria que você explicasse também para nós é assim: quem determina, né, que uma terra. Quem faz essa classificação? É o INCRA, né? Esta terra é ou não é improdutiva, ela pode ser destinada pela União para a reforma agrária. Qual é o processo para que isso aconteça e para que uma reforma agrária eficiente pudesse, de fato, ter acontecido ou estar acontecendo? Perfeito, eu acho muito importante porque vai até da máxima que eu levantei, né? Que invasão não é reforma agrária. E por quê? Porque essa atividade ilícita, e depois aqui no decorrer da nossa conversa a gente vai chegar nesse ponto, que não é ideológico, ele é de direito, né? O que a gente precisa entender? A reforma agrária é uma política pública. Então, o que a gente precisa entender? O INCRA, que é o responsável por colocar em prática as ações que asseguram essa oportunidade de acesso a propriedades, né? E, obviamente, isso só vai acontecer se dentro daquela lógica do condicionamento à função social daquela terra, uma terra que não esteja exercendo a sua função social. Inclusive, é interessante entender que, por exemplo, para fazer parte do Programa Nacional de Reforma Agrária, que é algo organizado, né, pelo Estado, e ser um beneficiado, ou o que a gente também chama de assentado, por conta, né, que vira um assentamento, o trabalhador rural, né, que é como a gente denomina as pessoas que vão fazer parte desse programa, ele deve participar de uma seleção promovida exclusivamente pelo INCRA. Então, não vai ser... imagine que
XYZ pessoas que estão participando dessas ocupações ilícitas acreditem que essa ocupação, uma vez legitimada, vamos colocar num cenário em que, de fato, seja uma fazenda improdutiva, tá? Não é isso que vai lhes dar direito sobre aquela terra, né? É o INCRA, através do Programa Nacional de Reforma Agrária e através de uma seleção específica. Né? É o INCRA que cadastra, é o INCRA que seleciona. Então, isso é importante também entender, né? Eu trago isso porque a gente recebe, né, muitas perguntas e a gente vai ter uma série de colocações, como, por exemplo, a colocação do ministro Carlos Fávaro lá na Expo Direto, né, na abertura da Expo Direto, porque naturalmente ele vai ser questionado sobre isso, né? É papel do Ministério da Agricultura, assim como agora com a volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a gente ter os posicionamentos, e Carlos Fávaro, então, ministro da Agricultura, se posiciona e diz, não vamos dar, o governo não vai apoiar a invasão de terras produtivas. Agora, quando a gente olha para as improdutivas, elas também estão protegidas pela lei, Tícia. O que acontece? Eu acho, até antes de responder diretamente a tua pergunta, é bom a gente reforçar que, vamos lá, quando a gente fala, né, sobre a questão da invasão e da ocupação ilícita, vamos colocar assim, a gente não está falando de reforma agrária, ninguém é contra a reforma agrária e nem conseguiria ser, porque ela é um direito constitucional, Exato. né? Mas tudo tem regras. E dentro dessas regras, quando ele fala que não vai apoiar, né, o governo não vai apoiar invasão de terras produtivas, é porque esta é a regra, né? Dentre os requisitos para desapropriação, que é um procedimento, né? Enfim, é um ato jurídico, a terra ela precisa ser, não necessariamente só ser improdutiva, mas ela precisa não estar cumprindo a sua função social dentro daquela lógica, daqueles requisitos que eu falei. Sim. Então, não é algo simples, né? Você olhar uma fazenda, sei lá, só porque você não está vendo ninguém ali fisicamente, né, naqueles hectares, ela está abandonada. Não é assim que funciona, né? Então, essa simplicidade do olho nu, né, ela nos dá entendimentos equivocados. Até, Carlos, quero aproveitar aqui esse espaço também para reforçar algo que a gente conversa muito nos bastidores, que é assim, a agricultura familiar, né, dos pequenos e pequenas agricultoras aí que trabalham na produção de alimentos, ela também é agronegócio. Né? Esses assentados que depois são titulados e regularizados são produtores e produtoras rurais. Sem dúvida. Né? Então, quando o setor fala que é contra a invasão, nós somos contra a invasão, que na verdade, vou colocar um juridiquês para ajudar a gente, porque invasão é um termo pejorativo, né? Mas é como a gente chama o esbulho possessório, que é um palavrão pior, né? Então, o juridiquês desse termo é esbulho possessório, né? E esse esbulho possessório, essa invasão, não é um mecanismo de reforma agrária. Inclusive, Carla, é bom relembrar aqui que nós temos várias, e não são poucas, decisões judiciais bem assertivas a respeito, dando a reintegração da posse, e mesmo quando a reintegração é demorada, temos reintegrações que demoram mais de 1 ano, tá? Imagine ficar 2, 3 safras sem plantar e sem colher. Mas, quando a gente tem essas que demoram mais, ainda assim, não, isso até impossibilita discutir reforma agrária, porque como é que eu posso alegar que um imóvel, né, nessas condições, um imóvel ocupado ilicitamente, não exerce a função social se o próprio esbulho possessório está impedindo que a função social daquele imóvel seja exercida? Meu Deus, sim, complexo. Né? Então, assim, a gente entra nessas discussões super complexas, mas assim, que fazem todo sentido. Então, é só para esclarecer que, além de não ajudar, atrapalha. O que eles conseguem fazer é chamar a atenção do Estado, e aí, na verdade, posso até estar um pouco, soar um pouco prepotente falando isso, mas o que se faz é fazer com que o particular, o produtora rural de uma fazenda produtiva, pague, né, para que o Estado se mova para fazer o trabalho dele em outra área, porque não vai ser naquela.
Exatamente, claro. Então, E é interessante, porque nesse conteúdo que você produziu, se você traz esses 2 conceitos, né, esbulho e turbação. Esbulho, no caso de perda total da posse, ou seja, ocorre quando o possuidor ou proprietário perde a posse exercida sobre o imóvel por conta de um ato de violência, clandestinidade ou grave ameaça, que é geralmente o que acontece. E turbação, quando ocorre o esbulho parcial. Quem, ou qual é o processo para a justiça determinar e conceituar o que aconteceu quando acontece uma invasão ou uma ocupação ilícita? Você teve a terra invadida, sua propriedade invadida. Quais são os passos seguintes? Como é que o protocolo acontece, né, juridicamente falando, na sequência disso? perfeito. Eu acho que importante, antes de tudo, é a gente destacar aqui que, por conta da peculiaridade desse tipo de ocupação ilícita, vamos colocar assim, e da visibilidade rápida que ela ganha, inclusive nas mídias e nas redes sociais, até o exercício regular do direito, que seria o quê? A reintegração da posse, ou até a defesa da propriedade, como muitas vezes acontece, ela acaba sendo algo muito delicado, né? Porque muitas vezes esses produtores e produtoras, mas não vou limitar eles, a gente tem grandes proprietários de terras rurais que são grandes empresas também, né? Podem acabar pagando um preço reputacional muito alto, né? Principalmente por quê? Porque aquela defesa da propriedade, e quando eu falo defesa, eu estou falando de terminologia jurídica, tá? Aquela defesa da propriedade frente àquela ameaça de ocupação coletiva, ela não é entendida. Por quê? Porque a grande população entende que aquilo ali é um ato de reforma agrária. Então, a leitura que se faz é que aquelas pessoas que estão defendendo a sua propriedade, elas estão sendo contra a reforma agrária, né? É uma conclusão intuitiva muito errada. Então, por tal motivo, é de suma importância que os proprietários e proprietárias de terras possuam um eficaz plano preventivo. E por que preventivo, Carla? Porque a gente sabe que muitas vezes eles começam com uma ameaça, né? Há uma ocupação ao redor da fazenda, gerando aquela tensão que às vezes demora dias, né, de ocupação ou invasão, né, e isso é crime, né. Eu acho importante a gente entender que o esbulho possessório, ele é tanto tipificado no nosso Código Civil, como também no nosso Código Penal. Por isso que a gente fala, é um ilícito, né? Acaba sendo, sim, um crime, porque ele está tipificado no nosso Código Penal. Então, não há um discurso ideológico quando a gente fala isso, né? A gente está traduzindo uma terminologia aqui de direito. Então, um plano preventivo é importante, né? Lavrar um boletim de ocorrência, acionar as autoridades, acionar o jurídico, né? Enfim, para poder tratar de tudo isso. E aí, em conjunto com um procedimento de reintegração de posse, mas que ele seja tratado muito também no diálogo, né? Como eu falei, muitas dessas invasões e ocupações são, na verdade, para chamar a atenção do Estado, né? Quem se quer atingir é o Estado. Muitas vezes não é você, produtor ou produtora rural, que está aí fazendo a sua atividade, né? Então, é importante entender, tanto que teve vários casos em que os produtores dialogaram e conseguiram remediar aquilo ali antes, né, de uma invasão coletiva propriamente dita, né? Eu acho que o mais emblemático do que aconteceu tanto no Carnaval Vermelho quanto agora, né, no que eles denominam de Abril Vermelho, é terem escolhido conscientemente ou não nosso pico de safra de verão, né? Fevereiro foi colheita, agora abril, né, também é colheita em alguns estados, nós temos estados específicos em que é colheita, e mesmo que não seja colheita da commodity, é um momento de estresse muito grande, porque a gente, né, agora está enfrentando entrega de safra, oscilação de preços,
E o que é importante entender? Tudo isso, toda essa tensão, toda essa insegurança jurídica, ela eleva o nosso risco Brasil, o nosso risco país. E aí a gente tem um decréscimo de investimento, nós temos, enfim, tudo tendo uma oscilação de preços negativa por conta disso. Então, as consequências, elas não são só regionais ou pontuais, elas são macro, entende? Isso, né? Tícia, agora você me ouve? Isso, ouço. Ah, então tá bom. Eu dizia, são mais do que consequências, são prejuízos e elas têm um efeito cascata, né? Um efeito dominó, elas vão chegando. O vídeo da Frente Parlamentar da Agropecuária que tá, né, que foi produzido para justamente trazer esse plano preventivo, achei ótimo você trazer esse ponto na sua fala, porque hoje a gente, ao entrevistar o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, que é um homem muito comprometido ali com a discussão dos temas, os diálogos abertos e tudo mais, e está levando esse tema para o Congresso de forma muito veemente, até porque está ali, né, protocolada a CPI das invasões do MST, e ele fala muito sobre a necessidade que a gente tem de manter aberto esse diálogo com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, para garantir que o tema de fato evolua e haja uma discussão que já deveria ter acontecido, inclusive, ele fala sobre isso, sobre como é importante o produtor estar bem informado, né? O proprietário que tenha uma propriedade ali que possa estar sofrendo com isso, ele tenha esse eficaz plano preventivo, porque os prejuízos, eles não só têm um efeito cascata, mas como eles se estendem por anos, né? Para quem tem uma condição como essa, né? Exatamente, e até recentemente eu não vi especificamente nenhuma invasão ou ocupação que tenha ocorrido isso, mas é comum também, quando na montagem dos acampamentos, é comum também ocorrer desmatamento ilegal, né? Além, obviamente, da degradação da própria produção ali existente. Então a gente tem um impacto ambiental também, né? Fora todas as outras questões que a gente já discutiu. Então o que eu acho importante é a gente deixar claro o que é e o que não é reforma agrária, o que é e o que não é essa invasão ou ocupação de terras, e a gente sair desse discurso de nós contra eles. Sim. Sabe? Eu acho muito importante a gente ter esse discurso muito alinhado. E o que é papel do Estado, é o Estado que deve fazer. A gente, quando eu falo a gente, eu digo a sociedade de uma forma geral, mas principalmente os nossos líderes, eles sabem, e está bastante claro, Tice, qual é o papel do Estado, quais são as medidas que o Estado deve tomar para que haja a garantia desses dois direitos, um da reforma agrária e o segundo da propriedade privada. Isso está sendo discutido, você sente isso evoluindo, ou a gente está meio que parado no tempo e a gente tem pouco espaço para evoluir? Qual é a sua avaliação desse momento que a gente está vivendo, diante dessa necessidade que a gente tem de revisitar os conceitos, reformulá-los e voltar a discutir? Eu acredito que talvez as lideranças estejam sim cientes, mas há uma dicotomia muito grande, né? Atualmente nós estamos, e isso, infelizmente, um país muito dividido, o que não deveria acontecer, né? Politicamente, socialmente. Então, quando a gente pensa em uma política pública, como a reforma agrária, ela é de suma importância, tá? Obviamente que a gente quer que as propriedades e vamos lá, não são só as propriedades privadas, podem ser propriedades públicas, né? Elas estejam exercendo a sua função social, né? Que essas pessoas que querem viver do agro, que querem viver do campo, possam produzir, possam comercializar, mas nós não podemos ter isso em detrimento de um direito constitucional do outro lado. Essa é a nossa grande questão. Então, quando eu falo que a gente não pode ter o discurso nós contra eles, é nesse sentido, né? Ninguém é contra a reforma agrária. O
que nós somos contra é a invasão de propriedades privadas produtivas. Como você recebe, Tícia, essa informação de que a gente está perto de ter instalada uma comissão parlamentar de inquérito, né, uma CPI, para tratar de entender essas questões, para tratar de investigar também, segundo as palavras do próprio Pedro Lupion, principalmente quem financia essas invasões, porque isso custa dinheiro para acontecer, né? Isso custa dinheiro. Então, assim, como é que você recebeu essa informação e quais são suas expectativas? O que você imagina que possa acontecer a partir da instalação dessa CPI? Bom, eu acredito que, primeiro, qualquer CPI ela tem uma função social e política muito importante para o país, que é investigar, né? Uma comissão parlamentar de inquérito para investigar um ato. No caso aqui, vai ser o movimento dos trabalhadores sem terra. O que eu acredito é que talvez seja bem delineado o que de fato está sendo, como as decisões são tomadas, no sentido de que, vamos tentar, pergunta difícil, mas deixa eu tentar elaborar aqui. O que é errado nisso? A invasão de propriedades privadas produtivas, né? Como é feita a escolha dessas propriedades? Por que essas propriedades que estão sendo invadidas estão sendo invadidas? Quem financia isso? Vou dar um exemplo, talvez até soe como teoria da conspiração, né? Mas quem financia isso é, de fato, quem está interessado na reforma agrária, no entendimento do que talvez seria a reforma agrária a partir desse princípio, ou é um concorrente daquela propriedade invadida, sim. né? Porque isso se debate muito, né? Eu acho que às vezes a gente tem medo de fazer perguntas e de dar respostas difíceis, né? Sim. Então, é isso. Porque, assim, se for puramente a tentativa do exercício de um direito, que é o direito, né, a essa política pública, por mais torto que se dê, né, não é certo fazer a invasão, eu não acho que vai ter consequências penosas dentro das limitações, né? Lembrando que a invasão por si só ela é um crime, né? Mas assim, só que entendendo que não é isso, entendendo que há interesses para além da questão pura e simples da política pública, que se chama reforma agrária, daí eu acho que isso, né, deve ser apurado e entendido, né? Imagine a consequência de você ter uma fazenda invadida em plena safra-verão, fazenda de soja, né? Então, são essas questões que eu acho que vão ser respondidas, tá? Eu te perguntei porque eu imagino que seja um ambiente, embora a gente sabe que as CPIs costumam ser ambientes meio hostis, mas porque a gente tem ali, né, dois lados debatendo uma mesma moeda e eles vão brigar por aquela moeda, ainda mais quando a gente trata de políticos Mas aí é que a gente não entende. Esse é o nosso processo democrático, né, Carla? Era aí que eu queria chegar. Se torna um ambiente hostil por pura, sei lá, qualquer palavra que a gente vai usar agora, porque é ali o ambiente para a gente discutir, para a gente investigar, né? Para a gente levar o direito. Exatamente. E eu acho que as pessoas elas deveriam entender, independente de qual governo esteja em pauta, a importância da oposição. A oposição, claro, ela é a função social dela é se opor. E daí a gente chegar num estado, né, num país melhor, através das discussões. Olha, eu não concordo com você por isso, isso e isso. Então, vamos debater, vamos discutir de forma respeitável, né? Respeitosa, para a gente chegar num denominador comum. Então, o debate, o contra-argumento, ele não deve ser visto como algo ruim, né? Até quando a gente estuda, pessoal de sociologia, né, jurídica e até sociologia comum, a gente debate o quê? A tese e a antítese, ela vai virar uma síntese, né? Então, é importante o debate, a gente não pode, né? Um ambiente sem debate é um ambiente com censura, e não é isso que a gente quer no nosso país. Concordo plenamente, acho que a gente trazer isso mostra que, de fato,
a oposição, ela quer respostas, ela quer revisão de conceitos, ela quer atualização da legislação, ela quer que também que os conceitos que estão ali determinados e consolidados, eles sejam garantidos, né? Porque a Constituição e as nossas leis e os nossos códigos, civil, penal, aí você, por favor, melhor do que eu, vai falar sobre isso, eles têm justamente esse papel, né, de garantir que as coisas funcionem bem para todos. E a gente precisa ter as pessoas que têm este entendimento para fazer essas avaliações, 2, essas investigações, 3, trazer as soluções, porque há soluções, né? A gente tem milhões de hectares de terras não atribuídos no Brasil, né? Como é que a gente resolve esse problema? Quando a gente trata da questão da reforma agrária, a gente precisa trazer, mais uma vez, as questões das regularizações fundiárias também para essa conversa, né? A gente está falando de um último governo que titularizou muitos milhares de produtores rurais. Então, essa discussão ela é uma discussão ampla, ela precisa se costurar a outras discussões e ela acontecer já é um passo para frente que a gente está dando, né? Com certeza. Eu acho que quando a gente fala da questão fundiária do país e de forma geral, a gente tem um grande trabalho pela frente, inclusive para a gente garantir a segurança jurídica, não só dessas propriedades, mas inclusive o combate ao que a gente sempre discute, né? O desmatamento ilegal, o garimpo, a grilagem, tudo isso só vai ser resolvido quando a gente regularizar todas as propriedades e titular elas, porque eu preciso de um CPF ou um CNPJ para responsabilizar. É isso, e a gente precisa sair, né, Tice, na minha modesta opinião, dessa esfera de discussão de pessoas que nada entendem sobre o assunto. Então a gente vê, por exemplo, artistas, celebridades fazendo campanha ou para a questão da reforma agrária, ou para a questão da regularização fundiária, ou para a questão das terras indígenas. Quer dizer, a gente está construindo uma sociedade, a gente está determinando e impondo ali valores que são completamente discutidos de forma rasa, né? Pouca. A gente precisa aprofundar os debates. É o que você falou, uma sociedade sem debate é uma sociedade com censura. A gente precisa estimular mais esse debate, essa comunicação educativa, levar esses temas para a educação de base, levar esses temas para serem discutidos entre os jovens, nas escolas, para que a gente veja mais cidadãos chegando à idade ativa, à idade né, com um caráter formado diferente. Que vá questionar, que vá buscar entender e que não vá numa onda passional só ir contra tudo porque é legal, porque é cool, né? Porque você está no hype. Não dá mais para a gente criar e estimular essas gerações, né? O que eu acredito é que, às vezes as pessoas elas estão muito distantes da realidade. Sim. E nessa bolha em que as pessoas estão, é muito confortável criticar ou pressupor soluções rápidas. Problemas difíceis nunca vão ter soluções rápidas ou Sim. fáceis. E eu acho que esse é o problema. Então, assim, quando a gente tem essa movimentação na mídia para debater a reforma agrária, eu até falo, sim, gente, tudo bem, todo mundo é a favor, mas o que você entende de reforma agrária, né? O que você está debatendo, o que você está pedindo? Será que é a mesma coisa que de fato é a reforma agrária? Ou o que você está pedindo, o que você está legitimando é o esbulho possessório? E às vezes a pessoa não sabe, ela é um ignorante, ela ignora aquele fato. E aí, quando você fala, e por isso que eu comecei a nossa conversa, o papel que vocês estão fazendo aqui é essencial, porque é um papel de comunicação assertiva, sem ser reativo, sem o nós contra eles, né? Outro trabalho muito importante que está sendo feito, quando você falou aí da formação dos jovens, é o trabalho do de olho no material escolar, Importantíssimo. nossa, que debate, né, que discute a questão da representação do que é de fato o agronegócio, né, na sociedade. Então, quando a gente tem essas sinergias trabalhando juntas, a gente consegue abrir diálogos, a gente precisa de pontes, né? No final do dia, todo mundo come, do carnívoro ao vegano se alimenta do agronegócio. Sem Então, dúvida.
Não é? Então a gente não precisa criar essas divisões, né? Eu acho que críticas sempre vão ser muito bem-vindas, a gente sempre precisa melhorar como setor e muito mais como país, né? Mas tem que vir com fundamento, né? E sem essa alienação que a gente acaba vendo. E as pessoas, elas precisam estar abertas ao diálogo, né? E inclusive a desconstruir os conceitos e preconceitos que elas têm sobre o setor. Isso é muito importante. Muita gente que quer debater agronegócio não quer entender o agronegócio. E assim, só até para fechar essa minha fala, eu lembro que o professor Daniel, lá do Observatório de Bioeconomia da GV, numa palestra ele falou uma frase que ficou marcada assim na minha vida: o Brasil não conhece o Brasil. Não, maravilhoso, porque eu dei ontem, fiz um bate-papo ali com o pessoal da Confraria do Agro, fui convidada ali para uma aula magna sobre comunicação no agronegócio, e aí uma das primeiras perguntas foi: Carla, é uma das maiores dificuldades do setor? Eu digo, é a maior dificuldade do setor, porque veranico, o produtor já está habituado, ele já sabe o que ele tem que fazer ou ele já sabe que ele vai perder. Quando ele bota a semente no chão, ele já sabe que ele pode perder pelo clima, que é algo que ele não consegue controlar. Crédito, compra de insumos, volatilidade do mercado, são fatores que ele sabe com que ele vai ter que lidar, mas as críticas que se constroem e que se intensificam contra o agro, elas são desafios diários e desafios que a gente desconhece, né, Tice? Porque quando você começa, sei lá, qualquer empreendimento, você já sabe que você vai ter dificuldades, que você vai ter obstáculos, que você vai ter desafios. Mas quando a gente pensa no que a gente está vendo se desenhar para o agronegócio, enquanto a gente vê, por exemplo, um país como os Estados Unidos darem um espaço de destaque publicitário, como é o intervalo do Super Bowl, por exemplo, aos produtores rurais, dizendo: olha, vocês são incríveis produtores rurais, obrigada pelo que estão fazendo pelo país, enquanto aqui a gente está vendo as críticas crescerem, é difícil. Então, a primeira pergunta que eu recebi ontem foi essa: é um dos maiores desafios do setor? Talvez seja o maior desafio do setor. Tudo passa pela comunicação, tudo passa pelo entendimento, tudo passa pelo conceito. E eu usei exatamente essa frase: o brasileiro não conhece o Brasil. Por isso a gente repercute lá fora, replica lá fora, falas completamente equivocadas e em que nada nos agregam, né? Como país, como nação, como sociedade. E essa questão da reforma agrária, a questão do marco temporal das terras indígenas, que foi outro conteúdo incrível que você divulgou também, são pontos muito sensíveis, né, da sociedade brasileira, principalmente das esferas urbanas, que estão distante dessas realidades, como elas são efetivamente. E esses pontos sensíveis são espécies de pontos de vulnerabilidade que ali as mídias, os formadores de opinião, hoje as redes sociais, vão usar para invadir o espaço e criar os seus próprios conceitos sobre aquelas realidades, né? Exatamente, eu acho que um outro ponto que é muito difícil é que o setor se comunica mal, né? Nós fazemos um marketing muito negativo. Eu lembro sempre do exemplo do frango, né? As embalagens, elas vêm frango livre de hormônio. E o que a população entende com isso? Que todos os outros que não estão com aquele aviso, eles têm hormônio, sendo que nenhum tem. Sim, Então exato. a gente debate muito mal. É a mesma coisa quando alguém fala: olha, tem um desmatamento, enfim, eles falam, né? O agronegócio desmata. E a gente vem, não, mas a gente preserva. A gente não está debatendo que a gente preserva, a gente preserva. Tipo assim, não, olha, quem desmata? Vamos lá. E uma campanha muito importante, eu não lembro se foi da ProSoja ou foi a FPA, foi aquela de que era uma imagem, era um vídeo de uma mulher tocando fogo em uma loja, né? E aí falou: você tocaria fogo no seu empreendimento, né? Por que você vai tocar fogo na tua fazenda? Não faz sentido algum. Exato. Então, quem desmata predativamente, né, ilegal, faz o desmate ilegal, vamos colocar aqui a grande diferença entre desmate ilegal e abertura de área, que são coisas diferentes. Quem ateia fogo, enfim, você não vai atear fogo no teu patrimônio, né? Então, assim, você não vai desmatar para receber uma multa do IBAMA, uma multa milionária, inclusive, porque ela não é pouca.
né? E hoje em dia, com Sim. satélite, muita gente viu o BNDES tirando alguns financiamentos. E alguns daqueles desmates podem até ter sido legais, né? Só que eles não tinham apresentado ainda a licença ambiental. Mas veja só, hoje em dia, com satélite, não tem nem por que debater, né? É fato. Então, a gente tem que parar de ter uma comunicação reativa e um marketing negativo. Nós precisamos começar a falar das coisas boas que o setor faz e trazer esse pessoal. Não, tudo bem, vem aqui entender como é que funciona uma fazenda, né? Vem aqui, ó, acompanhar comigo clima, preço, inflação e tudo mais, para ver como é que eu toco essa propriedade. E daí eu acho que a gente conseguiria ir para um outro patamar, né? Porque, vou repetir novamente, a fazenda é uma empresa a céu aberto, ela tem que ser vista como um empreendimento. E a gente tem que continuar estimulando isso, porque enquanto a gente fizer esse discurso no espelho, nós sabemos que nós preservamos, nós sabemos que nós não estamos agredindo o direito da reforma agrária, nós sabemos que nós estamos plantando comida de verdade, né? Ontem, depois dessa conversa ali com a Confraria do Agro, eu fui até rever aquela série que a gente produziu aqui, A Verdade contra a Fome, e é possível perceber que ela ainda é bastante atual, né? Apesar dela ter sido feita em 2020, ela ainda é bastante atual, porque a gente fala ali sobre uma demonização das commodities, a gente fala sobre apresentarem para nós os orgânicos como uma solução. Ótimo, há um nicho para os orgânicos, mas como a gente vai alimentar toda essa gente com produção orgânica? Impossível, não fui eu que disse, mas quem disse ali, gravado, registrado, graças a Deus para sempre, doutor Alisson Paulinelli. Então, assim, a gente está tentando enfiar a goela abaixo algumas soluções, a gente não, quem está ainda desconhecido dessa realidade do agronegócio brasileiro, tentando enfiar a goela abaixo algumas soluções que não são soluções, né, que são ali ideologias, mais uma vez, e que elas perderam a sua validade. A gente não precisa mais tratar disso para ser um país sustentável, econômica, social e ambientalmente falando. O Brasil, por vocação, é uma potência agroambiental, né? Exatamente, eu gosto muito do exemplo, tem algumas palestras que eu faço, que eu coloco, tem uma foto de uma fazenda, de uma produtora aqui no interior de São Paulo, que é aquela foto que é o literal mar de soja, né? E eu gosto sempre de mostrar, inclusive para amigos, eu falo, ó, isso aqui é uma fazenda que é uma das maiores produtoras de crédito de carbono, né? Sim. E é um mar de soja. Obviamente ela tem reserva legal, tá, gente? Já que tá, né, tá sendo gravado para o pessoal não entender coisa errada. Mas assim, é um mar de soja, né? Por quê? Porque as pessoas acreditam que a conservação, né, que a captação de carbono, ela tá na floresta amazônica. Né? Inclusive, um grande problema quando a gente tenta se comunicar é que as pessoas não sabem o que é o Amazonas, a floresta amazônica e a Amazônia Legal, que são coisas extremamente diferentes e é uma tortura tentar dialogar com quem não entende essa diferença, né? Mas aquele mar de soja, e eu vou usar porque é a terminologia que o pessoal utiliza para ficar mais fácil, é um dos maiores captadores de carbono e fixação no solo com plantio direto. Sim. Né? Então, o olho, de novo, o olho nu, né? O desconhecimento. Então, o que a gente precisa é trazer essas pessoas para entenderem o setor, né? Vamos rodar campo, né? Vamos entender como é que funciona, vamos entender como é que funciona, inclusive numa tribo, né? Visitar a tribo não é só para tirar foto e postar no Instagram, é entender a realidade deles, entender que eles também precisam produzir, eles têm limitações enormes para produzir, e muitos passam fome por causa dessas limitações. Então, a gente entra em tanto assunto polêmico, Carla, que nem sei. É verdade, é verdade. Por isso que você está aqui em mais um episódio e certamente estará em próximos, para a gente continuar tratando dessas situações todas. E eu quis muito trazer isso porque, de fato, né, Tice, como a gente conversou, a Frente Parlamentar da Agropecuária está lançando essa semana a Semana do Combate às Invasões de Terras, e eu acho que isso é muito, muito sério, porque enquanto a gente está aqui discutindo, a oposição
e o MST, que é um movimento muito organizado, diga-se de passagem, né? Eles têm ali um portal diariamente atualizado e eles, inclusive, fizeram uma matéria, um artigo, trazendo todo o contexto histórico do MST e tentando mostrar, né, para quem vai só engolir isso e achar que tá ok. E o título é MST invade ou ocupa. Entenda como acontece a luta pela terra no Brasil. A retórica, né? A guerra retórica, ela é tão agressiva e ela é tão difícil que um trecho do artigo diz assim, Tice: invasão é coisa de elite. Ocupação é o direito legítimo dos povos de restituir aquilo que lhes foi roubado. Fecha aspas para o artigo do MST divulgado nessa semana no portal do movimento ontem, dia 4 de abril de 2023. Veja como a guerra de narrativas ela está longe de terminar e espaços como esses, como Conversa de Cerca ou Notícias Agrícolas e as redes sociais e tudo mais, a gente tem ali um espaço onde a gente pode, de fato, aprofundar as discussões, trazer luz aos debates e entender essa necessidade de reformulação de conceitos e de revisão, revisita os conceitos para os momentos atuais que a gente vive. Graças a Deus que a gente tem profissionais como você, viu, Tice, que trazem esse estímulo à conversa, esse estímulo ao conteúdo educativo. Bom, e é uma honra sempre estar aqui com vocês, debater. Quero voltar, né? Eu acredito que a gente vai ter muito tema para discutir, Sim. mas eu quero que principalmente o pessoal que está assistindo a gente, depois esse conteúdo vai ficar disponível, compartilhe esse conteúdo para educar, né? Para abrir debate, para abrir diálogos e para aprender a discutir, né? Ouvir a informação contrária, tentar entender de onde ela vem, né? Porque é importante entender não o que a pessoa está dizendo, mas de onde vem, né, aquilo, e tentar abrir diálogo, trazer informação. Então, vem aqui visitar minha fazenda. Gente, nem precisa de convite, dia de campo é aberto para qualquer um, né? É isso. Então, eu acho que estamos aqui para isso e muito obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço por compartilhar com a nossa audiência todo esse conhecimento, para que justamente a gente possa ver o conhecimento ser compartilhado, que é o lema desse podcast. Tice, é sempre um prazer ter você com a gente. Obrigada pela disponibilidade, prontamente aceitou meu convite, né? E graças a Deus, eu sempre exalto aqui no Conversa de Cerca e nas entrevistas ou nas palestras que eu dou também a importância que eu tenho de grandes mentores no agro. Você está nesse rol e você tem essa força, né, da didática. Então, que você continue usando isso para a gente avançar e trazer cada vez mais gerações mais bem informadas que vão debater de forma diferente daqui para frente. Obrigada, um abraço enorme para você. Sempre bom estar com você, Tice. Obrigada, um beijão. Um beijo, até a próxima. Até. Senhoras e senhores, Ticiane Figueiredo, advogada especialista em agronegócio. E a Tice, se você não segue ainda o perfil dela no Instagram, faça isso agora. @Ticiane Figueiredo Agro, tudo junto, tá? Ticiane Figueiredo Agro, tudo junto, @Ticiane Figueiredo Agro. E ali tem muito conteúdo bom, fora que tem toda a agenda da Tice ali para você acompanhar as participações dela. Ela é uma profissional, né, especialista em agronegócio, então ela não trata só de questão de reforma agrária, mas ela trata de crédito. Aliás, ela é uma super especialista em crédito, em barter, ela domina esse assunto como ninguém. Ela fala muito também sobre essas questões todas dos créditos de carbono, e ela é uma das autoras de um dos melhores livros para quem quer entender o papel da mulher no agronegócio, que é o Mulheres do Agro, né? Escrito ali em conjunto com a Marielle Bife, a Andréa Cordeiro e a Roberta Páfaro, minhas 3 amigas também, que eu tenho o prazer de ter ali no meu, né, nos meus presentes do agronegócio brasileiro. Ganhei as 4 também. Então, são grandes referências, né, para o setor, e a gente tem, então, a sorte de ter a Ticiane trazendo essas informações. A Tici traz uma mensagem muito importante sobre a necessidade, de se conhecer a realidade de perto, de se viver a realidade, para você poder, então, debater, discutir. Abra a sua propriedade para quem quer aprender, isso é importantíssimo, né? Abra a sua realidade para quem quer aprender. Hoje o Pedro Lupion, presidente da FPA, falou: já tive a minha terra invadida, é uma sensação terrível, é uma sensação de insegurança, é uma sensação de você não saber o que você pode ou não fazer. Ao mesmo tempo, você está olhando pessoas ali
isso é muito sério. Se você for a um acampamento, né, ou se você for uma área invadida, você vai ver que tem pessoas ali que estão completamente perdidas. Elas não sabem o que elas estão fazendo ali, mas elas estão seguindo um fluxo, né, da necessidade, das suas necessidades. É o que eu falo, o Brasil não pode virar, e não vai virar, se Deus quiser, né, um cativeiro de necessidades. A gente não pode permitir que o Brasil se torne um cativeiro de necessidades. Hoje o João Batista Olive falou no programa dele, no Tempo e Dinheiro, o seguinte, ó, a gente precisa de mais pessoas ou de menos pessoas para atrapalhar para poder organizar a nossa sociedade. E de fato é isso. A gente precisa organizar a nossa sociedade. A gente precisa garantir a reforma agrária dentro da lei. A gente precisa garantir o direito à propriedade privada dentro da lei. A lei está aí para isso. Revisite os conceitos, vamos estudar, vamos reformular, vamos debater, vamos entender como vai ser essa CPI das invasões do MST e vamos entender o que acontece na sequência, minha gente, tá certo? Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse episódio. E um outro recado importante da Tiziane: gostou desse conteúdo? Fez sentido para ti? Vai ajudar outros produtores? Vai ajudar sindicatos rurais, associações? Compartilhe essa conversa, bota num telão para os seus produtores rurais saberem um pouco mais, estarem, como disse a Tiziane, com um eficaz plano preventivo. Tudo em dia, tá? Tudo em dia, na ponta do lápis. Combinado? E a gente se vê na quarta-feira que vem. Enquanto isso, você pode acompanhar esse e todos os nossos outros episódios pelas plataformas de áudio, estamos em todas elas, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Lá tem uma playlist dedicada ao Conversa de Cerca, todos os episódios ali, inclusive o episódio número 1, onde a Tiziane fala sobre crédito, ela e o Matheus Pereira da Pátria. E também pelo noticiasagricolas.com.br, onde lá no nosso menu, na nossa abinha de podcasts, tem também a nossa página do Conversa de Cerca. Quarta-feira que vem a gente tá junto novamente. Boa semana, até mais!